Olá, eu sou a Manuela Pérez e essa é a Liriel, e a gente vai falar sobre a Guerra dos Contestados. A Guerra dos Contestados foi um acontecimento do século XX, mais especificamente no ano de 1912 e 1916, causando cerca de 10 mil mortes. Os estados envolvidos eram Paraná e Santa Catarina, que estavam disputando a região, motivados pela insatisfação política e social da população, a sua maioria camponeses, por conta de 12 empresas estrangeiras que atuavam na região. O conflito tem o nome de Contestados, pois ocorreu em uma região que era contestada. Foi Paraná e Santa Catarina, ou seja, os dois estados disputavam o controle dela. Essa região era rica em erva mate, além de que estavam construindo uma ferrovia no local, e isso nós iremos ver mais para frente. Um dos fatores que influenciou na guerra foi a construção da ferrovia, que tinha o objetivo de ligar os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. O projeto foi entregue à Brazil Highway Company, uma empresa que pertencia a Percival Farquhar. Durante a passagem da ferrovia pela região disputada, foi concedida a eles uma faixa de 15 quilômetros de terra, e todos os moradores que moravam no interior dessa faixa foram desalojados de suas terras. A desalojação foi ampliada quando Southern Brazil Lumber and Colonization ganhou as terras que ficavam à margem da ferrovia. Essa empresa explorava principalmente a madeira e a erva mate da região. A insatisfação da população local foi controlada pelos empregos que a empresa Brazil Highway trouxe para a região, mas com o término das obras da ferrovia, fez com que um grande número de pessoas fossem demitidas. Com isso, uma soma considerável das pessoas havia perdido suas terras e seus empregos para as duas empresas presentes na região. A principal causa foi a insatisfação dos camponeses, sendo eles muitos retirantes nordestinos que tinham se mudado atrás de melhores condições de vida, mas acabaram se frustrando com as condições de trabalho e com os latifundiários da região. Os camponeses eram liderados na sua revolta por líderes religiosos, como José Maria, que foi um dos principais rostos lembrados sobre a guerra, que se apresentou como um enviado de Deus para liderar o povo contra as injustiças, pregando uma mensagem de esperança e prometendo soluções para os problemas da região. Além disso, José Maria usava símbolos religiosos e rituais para reforçar a sua mensagem e sua liderança. Ou seja, José Maria estava utilizando o messianismo religioso. Ele explorava a fé da população com a insatisfação popular, com a situação econômica e social do país, o que levou a uma reação armada do Paraná e de Santa Catarina. Agora irei falar um pouco sobre o messianismo. O messianismo é um termo que se refere aos movimentos religiosos e sociais que buscam a realização de uma profecia ou de uma visão messiânica. No caso dos contestados, que José Maria falou que ele era um enviado de Deus. Em geral, o termo é usado para descrever o surgimento de líderes carismáticos que afirmam ter recebido uma mensagem divina para liderar seu povo em direção a um objetivo comum. O movimento messiânico pode ter origens diversas, como crenças religiosas, políticas e sociais ou culturais. Nos casos dos contestados, foi gerado por causa de políticas e sociais. Em geral, eles se manifestam em momentos de crise ou de mudanças, quando as pessoas sentem necessidade de buscar uma solução para os seus problemas. Ou seja, ele apareceu quando as empresas entraram naquela região para construir as ferrovias. Esses movimentos geralmente são marcados pela mobilização de pessoas em torno de um líder carismático que promete soluções para os problemas e muitas vezes usando uma retórica religiosa. O resultado dessa guerra foi marcado por diversos episódios de violência, incluindo conflitos armados, saques e incêndios. As autoridades estaduais e federais mobilizaram tropas para conter a rebelião, e a guerra só terminou em 1916, com a morte do líder
religioso José Maria e a rendição dos camponeses. E assim, a Guerra dos Contestados teve um grande impacto na região sul do Brasil e é lembrada como um dos principais movimentos sociais da história do país. O conflito também foi importante para a compreensão da história e da cultura da região sul e continua sendo objeto de estudos e debates nas atualidades. Então é isso, obrigado por ficarem até aqui e tchau! Tchau!